Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Ignaz Semmelweis. Uma curiosidade publicado em certo artigo. No século XIX, de 1801 a 1900, muitas mulheres grávidas na Europa elas morriam de uma doença chamada febre do pós-parto. Pelo visto, estas mulheres eram contaminadas no próprio hospital. Os cientistas já sabiam da existência de micróbios desde 1674, mas não sabiam o quanto eram perigosos. Era comum os médicos examinarem cadáveres e logo depois realizarem partos sem desinfetar as mãos. Ignaz desenvolveu técnicas para evitar infecções. E estas técnicas são usadas até hoje na medicina e salvam muitas vidas. Ignaz Semmelweis talvez não seja um nome conhecido por todo mundo, mas as suas descobertas ajudam pessoas no mundo inteiro. Ele nasceu em Buda, atualmente Budapeste, na Hungria. Ignaz se formou em medicina em 1844 pela Universidade de Viena. 2 anos depois, ele começou a trabalhar como assistente de um professor na primeira maternidade do Hospital Geral de Viena. Ele ficou chocado com o que acontecia ali. De cada 100 mulheres que dava à luz, mais de 13 morriam de uma doença chamada febre puerperal ou febre do pós-parto. Havia muitas teorias a respeito da causa da doença, mas ninguém conseguia descobrir o mistério. Ele tentava de tudo para diminuir o número de mortes, só que nada funcionava. Ver tantas mães sofrerem e morrendo lentamente incomodava Ignaz. Por isso, ele decidiu descobrir a causa da doença e como preveni-la. O hospital em que Ignaz trabalhava tinha 2 maternidades. Por alguma razão misteriosa, o número de mães que morriam na primeira maternidade era muito maior do que na segunda. Havia apenas uma diferença entre as maternidades. Na primeira, trabalhavam os que estudavam medicina. Na segunda, trabalhavam os que faziam um curso só para realizar partos. Mas por que o número de mortes em cada maternidade era tão diferente? Ignaz pesquisou as possíveis causas da doença, mas não encontrou uma resposta. O mistério continuava. No início de 1847, um amigo e colega de trabalho de Ignaz, chamado Jacob, morreu por causa de uma infecção generalizada. Ele se machucou enquanto examinava um cadáver e foi contaminado. Ignaz leu o relatório da causa da morte de seu amigo. Alguns dos resultados eram idênticos aos das mulheres que morriam com febre pós-parto. Assim, Ignaz percebeu que talvez fosse algum tipo de contaminação que vinha dos cadáveres que causavam aquela doença. Os médicos e estudantes de medicina muitas vezes mexiam com cadáveres antes de examinar as mulheres grávidas ou de auxiliar as que estavam em trabalho de parto. Sem saber, eles estavam transmitindo a doença àquelas mulheres. O número de mães que morriam na segunda maternidade era menor porque os alunos do curso do parto não mexiam com cadáveres. Ignaz imediatamente deu instruções a todos. Médicos e estudantes deviam lavar as mãos com uma solução de hipocloreto de cálcio
antes de examinar as mulheres grávidas. O resultado foram incríveis. O número de mortes caiu muito. Em abril, de cada 100 mulheres que davam à luz, umas 18 morriam. No fim do ano, esse número caiu para menos de 1. Mas a reação de alguns de seus colegas não foi boa. Por exemplo, o seu chefe tinha ideias diferentes sobre a doença e achava Ignas muito insistente. Ignas acabou perdendo o emprego em Viana. Ele voltou para a Hungria e se tornou chefe da maternidade do Hospital de São Roque, na cidade de Peste. Os seus métodos reduziram o número de mortes por febre pós-parto naquele hospital para menos de 1%. Em 1861, Ignas publicou o resultado do seu trabalho no livro Etiologia, Conceito e Profilaxia de Febre Purpural. Foi uma pena que demorou alguns anos para outros reconhecerem a importância de suas descobertas. Infelizmente, durante estes anos, muitas pessoas morreram desta doença sem necessidade. Hoje, Ignas é reconhecido como um dos inventores das técnicas para evitar infecções. Suas pesquisas ajudam a provar que micróbios podem causar doenças. E ele ajudou o desenvolvimento e a teoria dos germes, considerando a descoberta mais importante da medicina. O interessante é que há mais de 3.000 anos antes de Ignas, a Bíblia já dava orientações corretas sobre como lidar com os cadáveres. O que a Bíblia já dizia? De acordo com a lei dada para Moisés uns 3.500 anos antes, quem tocava num cadáver ficava impuro por 7 dias. Para se purificar, a pessoa precisava tomar banho e lavar as roupas durante este tempo, e ela não podia ter contato físico com outras pessoas. Números, capítulo 19, versículo do 1 ao 22.